Hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá continuidade à entrevista com o especialista em planejamento, engenheiro de planejamento, Sérgio Santana. Sérgio, no programa de ontem, você fez toda uma arrazoada a respeito de por que é fundamental promover um plano verdadeiro, inclusive, que transcenda governos, que extrapole os limites de cada mandato no sentido de recuperação de recursos hídricos, por tudo que ele representa, de um patrimônio efetivamente maravilhoso. Mas isso é mero questionamento que eu quero saber, porque você cuida muito da urbe também, da questão urbana. Como é que você vê essa discussão do aquaviário nosso aqui? Porque agora está se admitindo a possibilidade de reativá-lo, mas ele sempre foi preterido sob o argumento de que ele era um segmento de transbordo, ele não unia destino a destino. Então ele se tornava um investimento caro em si mesmo. Como é que você vê isso? Essa questão remete a um caso particular muito importante que requereria, do meu ponto de vista, uma visão prioritária de Estado. Talvez até tenha obscura. Que é o quê? A gente sabe que tem um arranjo assimétrico de forças no segmento da matriz de transporte, sobretudo de translado de pessoas. Pô, agora um arranjo assimétrico agora assimétrico porque tudo é rodoviário. Tudo é rodoviário. Tudo é rodoviário. Avião no Brasil não é viável. Ferrovia no Brasil não é viável. Tudo é rodoviário. Tudo é rodoviário. Inclusive, o transporte de passageiro tem que ser rodoviário. Evidentemente, cara, que quando você cria um serviço com a visão de demanda contra oferta. Então, você oferta para ter uma demanda e aí você busca a economicidade, os custos saem daí, e os preços, e daí as tarifas passíveis de serem produzidas. Como há uma assimetria de representação, de força e de percepção, e, lamentavelmente, até de massa crítica da sociedade para compreender, a despeito da gente ter um mar ocioso, a despeito da principal vocação do Espírito Santo ter nascido da estrutura portuária recente, então tem um aprendizado, as pessoas sabem manejar, a estrutura lateral do mar do Espírito Santo está toda sinalizada com a visão de transporte externo, tipo para navios, para transporte de carga e tudo mais. Se consegue não inserir numa conta de transporte de passageiros, não se insere na conta o modal hidroviário. Quer dizer, quando se insere na lateral, ele não se insere no eixo. Quando para os grandes transbordos, por exemplo, se você contemplar, digamos em grosso modo, só fazendo uma elucubração, porque eu não fiz estudo sobre isso efetivo, você imagina uns três ferries, ou seja, que o carro entra dentro da embarcação, um ferry no Rio Doce Navegável, um ferry em Guarapari, em Vila Velha, com uma visão, por exemplo, de transporte de passageiro para Aracruz, celulose, para CST, o que você não desafoga? Agora, virou uma guerra civil, porque toda a viabilidade do transporte rodoviário das empresas, e todo é feito sem contar com esse cara. Quer dizer, um ferry com passageiro e automóvel, tiraria o automóvel, isso seria para o bem comum, para o bem de todos. Mas é um bem que desequilibra, porque tem um equilíbrio feito dentro de uma estrutura mal desenhada, de uma estrutura que não conta, que faz, por exemplo, faz uma conta onde as vias, as pontes... O custo da vida é bem apropriado. Se compara lá a embarcação com quando a via da embarcação está pronta, cara, está pronta. O máximo que vai ter que fazer são até as obras marítimas dos terminais estão prontas, porque tem ponto de profundidade, essas embarcações requerem profundidades muito baixas. Então, não é fazer um atropelo, uma coisa que desarruma tudo, não, mas é pensar Estado, pensa isso em 20 anos, pelo menos pensa. Pelo menos pensa, tem que pensar, porque não é possível. A rua não vai crescer, as coisas não vão deixar de adensar. Por favor, não é razoável, quer dizer, por mais que se esforce dentro de um modelo mal concebido, você vai fazer o melhor dentro desse modelo. Mas você põe o BRT, você vai tirar o espaço do carro. Quer dizer, mas tem o hidroviário, não tem o hidroviário à margem, 4 barquinhos e tal. E sem uma coisa mais ampla. Você podia estar pensando, por exemplo, em ferries indo para Guarapari no domingo, no final de semana. As pessoas não querem ficar dirigindo o carro, não.
Se o transporte, por exemplo, esse transporte para os grandes troncais estivesse bem resolvido, a maioria das pessoas, mesmo das pessoas, vai com o transporte que tenha precisão, não tem engarrafamento de barco. Você imagina quem não iria? Você tem aqui do lado da tribuna aqui o terminal do Salesiano, que está ali pronto, são flutuantes, você não viria da sua casa para cá, você imagina a luta que é vir de Vila Velha para cá, ou você ir de Vila Velha à Serra, um risco, um desgaste. Quer dizer, essa conta e outros transportes mais longos, mesmo essa pequena cabotagem, o desenvolvimento das embarcações hoje, com barcaças de 5.000 e 10.000 toneladas, exige profundidades menos de 3 metros de profundidade. Quer dizer, barcaça empurrada. A CST, por exemplo, tem uma ação fantástica dessa, com as bobinas dela, que, aliás, põe lá em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, toda semana um pouco. Aracruz Celulose tem as barcaças dela, que traz da Bahia para cá, quietinho, despressurizou. Quantos acidentes deixou de ter? Por que não tem barcaça para trazer as pedras que estão todas depois do Rio Doce para o litoral, para a Serra, por exemplo, aproveitando, por exemplo, a mesma estrutura de embarcação que a CST usa para as bobinas dela. Você mencionou o passeio das bobinas para o sul do Brasil, isso me lembrou a questão que sempre se coloca a respeito de nossas commodities. Das nossas commodities, diz que commodity com energia vira outra coisa, né? Normalmente, vira riqueza mesmo, né? Sem dúvida. Porque até aqui nós temos uma commodity que fica para nós como preço da gente, digamos assim, começar a limpeza do insumo aqui. Essa conta nós estamos engolindo. Como é que você vê essa questão nossa de, por exemplo, a bobina vai para o sul, para de lá ela ser manufaturada e, de fato, talvez elevar o seu valor agregado a 500 mil %. Como é que você vê isso? É muito. Mas antes disso, porque, na verdade, o mundo hoje, a regência do mundo do ponto de vista dos poderes, a regência do mundo mudou da estatocracia para as grandes transnacionais. As transnacionais hoje, que conhecem energia e dominam tecnologia, elas hoje atropelam as nações, atropelam tudo mais. E os espaços de terra, as sociedades que dominam isso, elas são mais fortes. Tanto mais forte quanto mais fortes forem nesse particular. A gente, por exemplo, faz aqui no Espírito Santo uma ode ao fato de estamos aí beirando os 500 mil barris equivalentes de petróleo, de uma contribuição importante para o Brasil. O royalty é uma indenização importante que o Estado recebe, equilibra a conta, é uma beleza. Mas imagina, esse Estado de 10 gigawatts de demanda mês, produz 25% disso. Não tem um plano de Estado, por exemplo, para criar uma autossuficiência de energia. Esse gás misturado com petróleo, o gás, por exemplo, aqui a gente tem 2 beneficiadores, são pré-beneficiadores, porque como nós não temos nenhuma unidade de petroquímica e não temos nenhuma refinaria, a gente faz isso aqui, pega aqui, fica com royalty, tá? É melhor do que o apito do trem da Vale, mas fica com royalty, mas não fica com energia. O mundo é movido a energia elétrica. Em 15 anos o mundo vai ter só energia elétrica. O hiato hoje, o petróleo enquanto elemento de energia para transporte, vai morrer com esse sucesso que está se arrumando das baterias e o barateamento do preço da energia elétrica do mundo. Que seja a energia nuclear, que já tinha ajeitado. Mas a turma está hoje em fissão nuclear, está avançando muito e muitas outras fontes se proliferando, se arrumando. Desde que o Obama apertou o botão nos Estados Unidos em 2008 da autossuficiência, o cara com as unidades de pesquisa, com tudo, o mundo explodiu nesse sentido. Então o mundo é elétrico. E o Espírito Santo, que podia estar convertendo, por exemplo, o gás... Está importando 75% da energia que consome. Da energia, feliz da vida, porque tem entrada a energia de Itaipu, de Furnas, vem para cá. E, quer dizer, o óleo e o gás, como a gente não tem nem a petroquímica, que ela está em Itaboraí, ali do lado. E o insumo da petroquímica seria o petróleo. Aí como é que faz para compensar? Se a gente tem energia elétrica aqui, a gente fala, não, eu tenho energia elétrica aqui sobrando. A gente poderia, por exemplo, forçar uma barra, porque a viabilidade melhora demais, da exploração do salgema, de concessão da barra, que eu ouço falar desde que eu sou criança. Isso, eterno potencial. Eterno potencial, porque é de uso intensivo de energia.
Então, e mais, você pega um Estado, por exemplo, que vive falando, temos que ter a compensação da Lei Candir, temos que ter a compensação da perda do Fundap, tem um monte de compensação para ter. Se você agrega a produção de energia aqui, como gerador aqui, você cria fato econômico aqui. Você muda todas as cotas parte de distribuição, além do imposto direto relacionado com a produção de energia. Você enseja. Você imagina o que é política de Estado. Você não precisa fazer isso amanhã, mas como ninguém fala isso, aí o cara quer fazer eólica aqui. Outro dia eu vi um estudo de geração de energia com biomassa de esgoto. Quer dizer, num lugar que não tem gente, aqui são 3 milhões e meio de pessoas. O gás metano está num gasoduto que corta o Espírito Santo do sul ao norte, fora as injeções que faz aqui. Faz uma injeção em Guarapari, faz uma injeção em Linhares. Tem que sobrar, a política de Estado tem que sobrar, tem que ter pressão do Estado para sobrar gás, para produzir a quantidade de energia para a gente ter uma autossuficiência projetada, por exemplo, 10 gigawatts em 20 anos, que lá no futuro vai virar as grandes híbridas de solar térmica, que é o que está acontecendo hoje, que é a energia mais barata do mundo, hoje está produzindo no Texas, a 3 centavos o quilowatt. Essa experiência com o xisto, né? Não, o xisto não. O xisto nos Estados Unidos, e no México e no Canadá, é uma transição, é uma ponte que mudou já a geopolítica do mundo. Esse negócio, os caras estão lá, nos Estados Unidos hoje tem mais de 30 usinas já funcionando na Califórnia, Nevada, Flórida, Alabama, em Portugal, e na Espanha, no deserto espanhol, e no Marrocos. Termosolar é a grande conta. O problema da termosolar, que é o seguinte, a termosolar só é viável aonde você tem incidência do calor do sol. Por isso que a Alemanha não tem termosolar. Não basta a luz do sol, né? Usar o calor do sol para você fazer a mesma regra da mão direita lá e produzir a energia com o calor do sol. Você imagina, lá no Texas, o Texas está na latitude, o sol, a incidência do sol é relacionado com o quão frontal o sol incide sobre o território que você está. A latitude mais extrema do Brasil é a latitude 30, é do Texas. A latitude do Espírito Santo, por exemplo, no Rio Doce, é a latitude 19. Nós estamos de cara para o sol. Então a insolação é muito maior. Nós temos o híbrido, porque o sol de noite não tem sol, você tem os acumuladores, mas, enfim, no Texas estão fazendo sem acumulador. Por quê? Porque o cara faz o híbrido, é meio sol e meio gás, e o gás passa em frente. Então, isso é política de Estado, isso não é sonho de maluco, porque poucos estados podem isso. E você tem o que fazer com essa energia, que é pegar o mineral que vem de Minas, que tem uma montanha deles, e agregar valor nele aqui. E o seu próprio mineral aqui, por exemplo, que é o mineral do cloroquímico. Então, isso é política de Estado com autonomia sua, você fazendo autonomia. Isso aí não tem ninguém para representar, porque isso não existe. Então, quando a gente fala aqui, isso é desprendimento. É coisa para você melhorar e aproveitar coisas que você tem e está deixando de fazer. Quando eu falo, por exemplo, que o modal de transporte tem que se ajustar, não é para tirar coisa dos meus amigos que estão lá, coitado, para você manter uma empresa hoje é uma loucura. Você manter, fazer arranjo, né? É porque é melhor para a sociedade. O nosso tempo com o Sérgio Santana está esgotado hoje, mas ainda temos uma pauta, uma agenda pendente com ele, por isso, excepcionalmente, o Sérgio estará conosco ainda amanhã, conversando sobre alguns projetos de sociedade, de Estado, para o nosso Estado. Amanhã Sérgio Santana de novo. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender. Aprendendo a viver.